Bom dia! Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero em Deus que estejam, amém? Hoje nós estamos no nosso 18º Devocional Família ao Reino para a graça de Deus. E não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E hoje, não sou eu que vou ministrar a palavra, é o nosso querido irmão Edson com uma palavra de Deus para a sua vida. Que essa palavra de hoje, que ela seja instalada, que ela seja entranhada no seu coração, para que haja mudança no seu lar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, Deus abençoe, graça e paz, que o Senhor possa estar derramando cada vez mais da sua bênção, da sua graça sobre sua vida e a vida de sua família, visto que estamos no mês de dezembro e estamos fazendo alguns vídeos a respeito de famílias ao reino. E quando falamos famílias ao reino, não somente a nossa, a doméstica aqui, mas a família que pertence ao Senhor. E através da nossa, outras tantas possam ser alcançadas por Ele. Na verdade, o que tenho aqui hoje para poder falar com vocês é algo que já falei anteriormente. Família, arma de Deus. O pastor Cleito pediu para fazer um resumo, e como o Senhor já havia tocado no meu coração, um ano depois, de gravar uma segunda parte, de ministrar uma segunda parte de Famílias ao Reino. Mas fato é que esse resumo também vai englobar um pedaço dessa segunda palavra, mesmo não tendo ainda ido ao ar. Então vai ser mais como um espólio. Amém? Então vamos lá, Famílias ao Reino, sabemos que o versículo-chave é Salmo 127, capítulo 127, versículos de 1 a 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. E lá na primeira parte nós vimos que família, arma constituída por Deus, para que seu reino, que foi proclamado, que foi estabelecido pelo seu Filho, Cristo, ele desse continuidade, essa arma desse continuidade, proclamando o seu reino por todo o mundo. E esta arma, nós vimos também que ela é composta de 3 partes. E vamos falar aqui agora de arma pessoas, que é essa família, constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos, Sacerdote, a disjuntora e a prole. E para que essa arma seja eficaz, é necessário que cada um cumpra direitinho o que lhe é proposto. Pois é, toda família que é constituída com propósito, que para cada um cumpra esse propósito, é necessário conhecer e entender, que propósitos são esses. Esses propósitos vão ter prioridades, necessidades e tem que ter equilíbrio, como nós falamos. E dentro dessas 3, nós vimos que existe necessidade. Dentro desses propósitos tem uma necessidade. A família tem uma necessidade. Que necessidades são essas? Essas necessidades, as primeiras são o amor, a provisão, a proteção e a segurança. Detalhe é que, como nós já falamos, nós não vamos entrar muito nisso daí não. Mas por que eu quero falar simplesmente só do amor, já que é um resumo?
O amor é a base onde a família ela deve ser constituída. Primeiramente, do sacerdote para com a adjuntora e depois para com os filhos. E da adjuntora, a mãe, a esposa, primeiro para com o marido, sacerdote, e depois para com os filhos. E ambos para com os filhos. É interessante entender que na grande e muitas famílias mesmo, ocorre que quando os filhos nascem, acaba trocando, essas questões acabam sendo trocadas. Às vezes, talvez, por conta da vulnerabilidade dos filhos no início, e é notório que esse amor, quando chega, é gigante, mas acabam que as pessoas não conseguem entender direito, e aí acabam permanecendo esse amor sobre os filhos maior do que sobre o cônjuge. E isso não está correto. E até porque a palavra diz que, entrando nas prioridades agora, saindo da necessidade entrando na prioridade, a prioridade primeiro é Deus. Dentro desse amor, eu vou conseguir, como sacerdote, passar esse amor para a minha esposa a partir do momento que eu recebo o amor de Deus. Então nós temos que amar a Deus primeiro. Como família, amar a Deus primeiro. E depois esse amor vai ser distribuído entre nós. E por que isso é importante entender? Dentro dessas prioridades e com equilíbrio. Porque a partir do momento que eu, como sacerdote, eu derramo esse amor sobre a minha esposa, em primeiro, e depois, no caso, temos uma filha, sobre ela, não que a gente esteja deixando os filhos de lado, mas é o que determina as Escrituras. Até porque nós vamos ver que os filhos são o quê? São flechas, como diz a Bíblia. E o que é a flecha dentro dessa arma chamada família? Essa arma de Deus chamada família. A flecha é aquela que em determinado momento vai se separar. Então, se a flecha vai ser lançada, se ela vai ser separada, ela tem que ser amada? Sim. Mas temos que dedicar o nosso maior amor àqueles que vão permanecer. E esse amor entre nós, ele tem que ser palpável. O que eu falo entre nós, entre o cônjuge, entre o sacerdote e a adjuntora, tem que ser palpável a tal ponto de que a flecha, os filhos, percebam esse amor, que entendam esse amor, queiram ele, para que formem também a sua família e a sua arma. E aí os filhos dele e assim sucessivamente. Esta arma, ela é uma só, por nome de família, mas que vão indo de geração em geração. E a tendência de tudo que é construído neste mundo é que o próximo seja sempre melhor que o anterior. E assim tem que ser com esta arma também. Aquilo que foi recebido primeiramente pelos pais, que é passado para os filhos, e os filhos receberam muito bem recebido, agregam aquilo recebido da parte do Senhor, recebido da sua palavra, recebido da parte do Senhor, e repassam para os seus filhos, que saem repassando não só por eles, mas por todos. Então, dentro dessa prioridade, como já vimos que o Senhor tem que ser primeiro, Ele é que tem que ser a prioridade, nós vamos perceber que a gente também tem que tomar cuidado dentro das nossas prioridades dentro de casa. Muitas vezes, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós somos obrigados a trabalhar um tempo a mais. Em determinados momentos o trabalho nos suga tanto, mas a gente tem que tomar um determinado cuidado. Tem que tomar um determinado cuidado porque a gente não pode tirar o tempo que tem que se passar com a família, a comunhão com a família, para priorizar, e aí de repente esse tempo perdido ele possa ser transformado em uma cilada. Porque o próprio no Salmo 127 diz: inútil nos é levantar de madrugada, trabalhar de forma exagerada, comer pão de dores, porque é ele que
nos dá enquanto a gente dorme. Então, dentro dessa situação, a gente também tem que aprender a priorizar. A priorizar de que forma? Entendendo que, primeiramente, a gente tem que colocar o Senhor em tudo que a gente faz, e entregando a Ele dentro desses padrões. Porque, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, debaixo de oração, debaixo da palavra, Ele vai fazer com que isso mude, quando o interesse do nosso coração verdadeiramente é o seu reino. O interesse do nosso coração verdadeiramente é o bem-estar da nossa família na sua presença. E se é isso que Ele quer também, lembrando aí dos pensamentos de Deus, que logo logo vem ao ar, Ele vai permitir isto. Amém? Ainda dando seguimento ao Salmo 127, ele também nos fala que os filhos são herança do Senhor. E nós já falamos que herança é essa. Herança, nós sabemos que, humanamente falando, é algo que a gente conquista durante a vida, e aí depois de nossa morte, a gente distribui, geralmente pela família. Com o Senhor é diferente. Os filhos são a herança que chegam no início da nossa vida, para que, dentro do ambiente familiar, essa vida, essa herança, seja ensinada, seja ministrada, para que vidas sejam estabelecidas no reino do Senhor. Então, tem uma prioridade aí, tem uma determinada prioridade, tem propósito com essa herança que se chama filho. Fazer com que ele cresça espiritualmente, se torne uma flecha e seja enviado. Os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. Nós apenas fomos incumbidos, foi nos dada essa honra e essa graça de criá-los, educá-los na presença do Senhor, em amor, nesse ambiente, para que ele entenda, para que ele conheça e, no momento em como nós falamos, constitui a sua família, ele possa reproduzir bem melhor do que a que eu gerei. E que eles possam reproduzir isto nas demais famílias que estão ao lado deles. O intuito e o propósito do Senhor é sempre esse: nos dar para que a gente possa compartilhar, ensinar no ambiente familiar para que aquelas que estejam necessitadas possam ser também ensinadas. Portanto, os filhos são flechas. Se são flechas, como eu falei, os filhos não são nossos, são em um determinado momento eles vão ser lançados. Agora, por quem que eles vão ser lançados, como nós vimos? Pelo complemento dessa arma, que é o arco. E o arco, composto pela parte rígida, como nós já vimos, está lá atrás na palavra, um ano atrás mais ou menos, exatamente no mês de dezembro. Então não é mais ou menos, é exatamente. Essa arma composta pelo arco e pela corda, pai e mãe, que tem a função de fazer esse lançamento. O filho, porque não são deles. Agora, como é que esse lançamento é feito? Esse lançamento é feito quando aquele que segura o arco, que mantém o arco firme em suas mãos, que é o próprio Deus, ele pega a flecha, põe na corda, apoia no arco, puxa para que ela seja lançada. Nesse ato de puxar, o arco se curva, a corda também se curva, que representa que os pais, o pai e a mãe, têm que se curvarem na presença do Senhor para que esta flecha, esses filhos, possam crescer de forma totalmente habilitada, consciente e cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo para cumprir o seu propósito. Se não houver um ambiente familiar cheio do Espírito, não haverá uma flecha que atingirá o alvo. Ainda que quem esteja
com esta arma em mãos seja o mais perito de todos, o próprio Deus. Então, entrando agora no espólio da segunda parte, o que é necessário para que tudo isso dê certo? Nós vimos também que esta arma tem 3 partes, humanamente falando: pai, arco; mãe, corda; filho, flecha. Só que tem um detalhe: ainda há uma 4ª parte desta arma. Nós já vimos lá atrás, um pouquinho antes, que é o Senhor quem segura o arco. Glória a Deus, amém. Mas essa outra parte que eu estou falando chama-se do fruto. É o fruto que vai fazer com que esta arma seja totalmente eficaz quando nas mãos do Senhor. Presta atenção, que frutos são esses? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 manifestações desse fruto sobre nossa vida. E a partir do momento que, no ambiente familiar, quando os pais recebem essa bênção maravilhosa, essa herança maravilhosa, como a Bíblia trata os filhos, quando recebem essa herança, e os pais entendem que esse fruto devem estar já neles, eles devem vivenciar essas manifestações do Espírito Santo e conseguem transmitir para os filhos no seu ambiente familiar. O filho, quando for lançado, essa flecha quando for lançada, ela vai produzir exatamente isto. Ela vai produzir aquilo que ela aprendeu dentro de casa, com seus pais. É isso que ela vai aprender, a multiplicar esse fruto, essas manifestações. Então, o que ele recebe em casa? Amor? Ele vai multiplicar amor. O que ele recebe? Bondade? Vai multiplicar bondade. Independente das circunstâncias que estão vivendo, vai haver paz, ele vai ensinar como chegar nesta paz. Portanto, a manifestação desse fruto, da mesma forma que foi com o Filho de Deus, o Cristo, que agiu na vida dele enquanto ele aqui na terra, vai agir da mesma forma na vida agora dessa flecha. E o que vai acontecer? Da mesma forma que o Cristo foi impulsionado para poder mostrar a missão dele, a flecha também vai. Vamos ver qual é essa missão, qual foi essa missão do Cristo? Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados por Deus para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai atuar na nossa vida também dessa forma. Só que ele não vai atuar somente na nossa vida, somente na vida da flecha. Ele vai atuar na vida daqueles ao qual a flecha vai ser lançada. O Senhor, falamos que todo mundo tem um propósito, o Senhor tem um propósito para que essas flechas, esses filhos, inclusive nós, cheguem a determinados lugares, cheguem a determinadas pessoas, cheguem a determinadas famílias. Então o próprio Espírito Santo, ele já vai começar a trabalhar essa terra, aonde a flecha vai chegar. Que terra é essa? Os corações. E essa flecha, a partir do momento que ela recebeu lá no ambiente familiar, e vocês percebem que eu estou frisando muito bem isso, porque
sem esse começo, sem esse meio e sem esse fim, o fim que eu falo, até que ela seja lançada. Se não for desta forma, pode haver problemas. Então essa flecha dentro desse meio, ela vai com essas manifestações. E com essas manifestações, ela vai realizar a mesma missão que Cristo realizou, levando benignidade, levando amor, libertando os cativos, tudo que nós lemos aqui. Tudo que nós lemos aqui em Isaías 61, vai trazer vestes de louvor em vez de pranto, vai trazer coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, e por aí vai. Ela vai cumprir esse mesmo papel, porque nós temos um propósito, e o propósito é dar continuidade à missão de Cristo. A arma de Deus tem que dar continuidade à missão de Cristo. Essa arma composta de 3 partes, mais aquele que segura o arco, que é o próprio Deus, e mais o fruto. Porque se nós formos olhar naturalmente, qual que é a munição do arco? É a flecha. Então a flecha é a munição, porque quando atinge, ela atinge determinado alvo. Se for uma caça, vai matar um animal. Mas a flecha aqui, ela não serve para matar. Ela não é a munição. Ela é a parte integrante do arco, que vai ser municiada pelo fruto, com suas manifestações, não para destruir, mas para gerar vida, e vida em abundância, porque está levando o próprio Cristo através das manifestações do fruto do Espírito que está sobre ele. E o cuidado que tem que se ter na preparação desta arma, desta flecha, é para que, se não ocorre aquilo que eu falei lá desde o início, ensinado de forma perfeita no Senhor, ela pode gerar anomalias. E quando uma arma dessa gera anomalias, quando eu falei, ela não veio para destruir, é uma arma que não veio para matar nem destruir, é uma arma que veio para gerar vida. Mas a partir do momento que não lá na base, no ambiente familiar, não é bem formada, ela pode gerar anomalias e em vez de gerar vidas, ela pode acabar tirando vidas. Observem que Lucas 8:8 diz que quando o Espírito Santo trabalha a terra, que quando esse fruto, essa semente que é lançada, chega nos corações, ele vai produzir, esse fruto vai crescer e vai produzir a 100 por 1. Portanto, é necessário que essa munição seja, essas manifestações, essa munição seja forjada no ambiente familiar. E a partir do momento que ela é forjada no ambiente saudável, ela vai gerar frutos. Quando não é esses bons frutos, quando não é gerada num ambiente saudável, o que ela vai gerar? Ela vai fazer com que esses corações, em vez de se darem frutos a 100 por 1, vão fazer com que esses corações se tornem espinhosos, endurecidos, desinteressados e, em vez de libertos, cativos. É o próprio fruto, ele mesmo, e tanto quanto os demais, aonde ele chegar. E aí vão produzir o contrário de Isaías 61. Vão produzir cinzas no lugar de coroa, algemas no lugar de liberdade, corações endurecidos no lugar de quebrantados, choro no lugar de consolo, pranto no lugar de óleo de alegria, espírito angustiado no lugar de vestes de louvor, e assim impedindo o ano aceitável do Senhor. Por quê? Impedindo o ano aceitável do Senhor, o Senhor não vai ter glória. O objetivo e o propósito da arma para o qual o Senhor constituiu não vai ser atingido. E por sofrer anomalias, a arma de Deus perde compaixão, e a glória do Senhor, ela poderá ser retardada e até mesmo impedida na vida daqueles que um dia deveriam ser chamados de carvalhos de justiça.
Amém? Então fica aí esse resumo dessas duas palavras num devocional do reino, para que a gente conheça e entenda que nós, como família, não somos apenas, estamos aqui apenas para viver a nossa vida, fazer com que os nossos propósitos naturais sejam cumpridos, mas principalmente os propósitos do Senhor para a qual essa família, esta arma foi estabelecida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te glorificamos neste momento tão especial, neste devocional chamado Famílias ao Reino. Que o Senhor possa fazer com que cada pessoa, cada família que esteja assistindo esses devocionais, Pai amado, que estão indo ao ar desde o dia 1º, a nossa irmã Cristiane, que essa semente possa chegar aos seus corações. Que o Teu Espírito Santo, antecipadamente, já esteja, Pai amado, já esteja preparando esta terra. Que cada um, Pai amado, ao assistir, ao ver essas palavras, consigam, Pai amado, entender que há um reino, Pai amado, superior a este aqui em que nós vivemos. Vivemos em uma democracia, vivemos em um país, podemos chamá-los de reino para que se entendam o significado de reino, mas que o reino verdadeiro não é este. O reino verdadeiro, Pai amado, é aquele ao qual o Senhor constituiu, como foi falado, pelo seu próprio Filho. E que nós possamos dar continuidade, Pai amado, a esta missão. Que cada vida, Pai amado, possa receber esta semente, para que a sua família e tantas outras, através deles, possam, Pai amado, fazer com que o seu reino seja multiplicado nesta terra. Te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor nos fez entender isto. E que assim como conosco, o Senhor possa fazer todos os demais também entenderem. Em nome de Jesus, te agradecemos e te damos glórias, Pai amado. Sempre glórias para ti. Amém.